Olá, meu amigo, minha amiga. O meu nome é Edson Klebs Negri, sou professor de filosofia, sou formado em teologia e sou psicanalista. Na liturgia de hoje, tirada do texto do evangelista Marcos, capítulo 10, versículos de 28 a 31, nós encontramos um relato aonde Jesus convida, podemos dizer assim, os discípulos para o discernimento. Um discernimento mais profundo do seguimento ao Evangelho. E é muito interessante que nós já estamos na segunda parte do Evangelho de Marcos. Até o capítulo 8, 28, nós temos a primeira parte do texto de Marcos. Dos capítulos 9 até o capítulo 15, final do capítulo 15, nós então teremos a segunda parte do Evangelho. Por mais que o texto do Evangelho não termina, biblicamente falando, no capítulo 15, porque nós temos o capítulo 16, mas o 16, segundo os estudiosos bíblicos ou da Bíblia, que são os biblistas, teólogos, teólogas, dizem que o capítulo 16 é um apêndice, ou seja, um acréscimo, e provavelmente de outro autor ou autora. Por isso foi produzido, foi colocado, acrescentado em outro momento. Mas o importante é que o texto também nos ajuda a pensar e a refletir a mensagem e o seguimento de Jesus. O texto ele não está, podemos dizer assim, desalinhado com aquilo que Jesus pensava, fazia, sentia, praticava na sociedade do seu tempo. O texto de hoje, para nós entendermos bem, é importante que entendamos, leiamos e entendamos o Evangelho do dia de ontem, dia 28 de fevereiro. Hoje é dia 1º de março. Ontem o texto era Marcos capítulo 10, versículos 17 a 27. Nós vamos ler o texto do Evangelho de hoje, dia 1º de março. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora durante a sua vida. Receberá 100 vezes mais durante esta vida. Casa, irmão, irmã, mães, filhos e campos com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e os muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Repetindo o último versículo. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Meus caros amigos e amigas, como é importante nós percebermos que Marcos ainda tem como centralidade do seu pensamento quem é Jesus. Por mais que ele não nos mostra quem é Jesus. Marcos não vai dizer na íntegra quem é esta pessoa. Ele quer que cada um e cada uma faça a experiência. E por isso que quando Marcos escreve, ou a comunidade de Marcos, porque nós não sabemos se foi Marcos enquanto uma pessoa, um escritor, um escriba, ou se foi toda uma comunidade. Provavelmente uma comunidade que participa na produção desses textos bíblicos. Quando Jesus responde aquilo que Pedro falou, e Pedro já está, veja, costurando com o texto de ontem. O texto de ontem foi aquele relato que nós já conhecemos, que se fala do jovem rico, que ele queria seguir Jesus,
Até ele diz: bom mestre, eu quero seguir-te, ou seja, fazer parte desse grupo, desta comunidade. E Jesus vai pedir para que ele, então, venda aquilo que ele tem, doe a sua riqueza aos pobres. E outros relatos, venda a sua riqueza e siga-me. É claro que aqui, no pé da letra, ou na literatura, nós vemos como doação ou venda. Mas Jesus está convidando para que você possa ser solidário, para que você possa ser fraterno. Você pode ter os seus bens. Ele não proíbe. A questão é como que você vai conseguir os seus bens, ou seja, como que você conseguiu os seus bens. Você conseguiu os seus bens com um trabalho honesto, justo, limpo ou com injustiça, propina, corrupção, esmagando os outros, explorando os outros. É claro que quando você decide seguir Jesus, você tem que ser uma pessoa mais aberta, flexível, capaz de ser irmão e irmã uns dos outros. E quando Jesus diz que a pessoa precisa então deixar a sua casa, porque na cultura judaica nós temos esta questão que o filho ele pode sair da casa e ser um rabi ou ser um mestre e ter discípulos a partir da morte do pai. Antes não pode. E aí nós vamos entender então por que os evangelistas, quando colocam o início da missão de Jesus, se coloca quando ele completar 30 anos, ou a partir dos 30 anos. Porque na cultura daquele momento, daquele contexto, era assim. E Jesus então irá sair para a missão com 30 anos. Outra coisa que nós não sabemos. Mas o mais importante aqui não é saber quando Jesus começou a sua missão. Se foi com 28 anos, 30 anos, 33, 34 anos. Nós queremos mergulhar naquilo que ele tem como proposta. E é importante, meus amigos e amigas, a também não criarmos um Jesus egoísta e narcisista de si mesmo. Porque senão, nós também podemos ficar nesse versículo. Em verdade eu vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, veja, por causa de mim. Temos que ter muito cuidado nesse sentido. Às vezes nós exageramos naquilo que nós falamos, até mesmo de Deus. Só Deus basta. Cuidado com essas expressões. Por acaso, como que Deus faz a comunidade? Não faz nenhuma importância para a nossa pessoa, os nossos familiares, amigos e pessoas que às vezes nem estão no círculo dos nossos amigos e amigas? Vejamos, nós precisamos de comida, água, saneamento básico, moradia, trabalho e mais uma montanha de coisas. E essas coisas, esses alimentos ou outras coisas que nós podemos dizer que fazem parte da nossa existência para suprir as nossas necessidades humanas, são produzidas por pessoas que nós nem conhecemos. E aqui eu não estou dizendo que é para anular essa questão de dizer assim, só Deus basta. Não, não estou dizendo. Estou dizendo que se nós acreditamos em Deus, e nós fazemos parte dessa cultura de fé, que é a fé judaica cristã, então nós temos que entender que Deus cria todas as coisas para que tudo possa convergir para a vida humana. E a importância do divino, ela se dá em cada coisa humana que supre as necessidades para a vida continuar, para que ela possa continuar sobrevivendo, vivendo. Sobrevivendo não no sentido de miséria, sobrevivendo porque nós vamos sobrevivendo dia após dia. E é importante então que nós entendamos o que Jesus quer dizer, para que nós também não viemos a cortar os vínculos com a família. Porque já pensou, será que Pedro cortou de forma assim abusiva a sua relação paterna com seus filhos? Ou com a sua esposa, sendo marido? Para seguir Jesus?
de uma forma assim que eles ficassem abandonados e abandonadas? Porque lembremos que o próprio Pedro não saiu do espaço da Palestina. Por mais que nós encontremos que relatos ou acréscimos dizem que Pedro foi para Roma e lá ele foi assassinado, mas nós vamos encontrar muitos pensadores dizendo que ele não foi assassinado em Roma, porque provavelmente ele não saiu da Palestina. Então é importante que a nossa decisão seja uma decisão, podemos dizer assim, radical, com radicalidade, no sentido de sermos capazes de entender que este Jesus, ele não quer o narcisismo, nem dele e nem da sua palavra, mas ele quer que nós aprendamos com ele. Por isso, então, quando nós encontramos essa palavra no Evangelho, por causa de mim, lembremos que esse mim, ou esse eu, não é o eu egóico, mas é um Jesus que se faz presente no sentido de ser o reino de Deus. Por isso que, dentro da teologia, quando se fala de Jesus, ou se fala do reino de Deus, melhor dizendo, nós estamos falando de Jesus. É muito maior do que só uma pessoa. Isso nós não estamos diminuindo, podemos dizer assim, a importância e a grandeza de Jesus. O seu evangelho, ele se repercute, ele se faz presente também, não só nos textos que nós encontramos na Bíblia. Toda palavra que não está na Bíblia, ou não está nos evangelhos, melhor dizendo, mas que tenha conotação para o bem, também é o ensinamento de Jesus que continua. Pois o Espírito de Jesus, ressuscitado, ou crucificado ou ressuscitado, nos impulsiona para a vida e vida em abundância uns com os outros. Não tenhamos medo de dizer que Jesus, ele nos convida a vivermos, acima de tudo, a fraternidade, a solidariedade. Lembremos que nós estamos vivendo num momento de guerras, onde a humanidade também passa por um momento de crise. Se fala tanto de crise econômica, mas nós não estamos ouvindo falar sobre a crise humanitária, porque a guerra é sempre uma crise humana de quem faz, sem pensar as consequências. Que não nos falte, no seguimento ao Jesus de Nazaré, ao projeto que nos ensinou, que é o Evangelho, não nos falte a lucidez, o discernimento. A guerra e a morte do outro simboliza também a minha falência e a minha autodestruição. Meus caros amigos, minhas caras amigas, não nos deixemos convencer que a guerra não é o caminho deixado por Jesus. Independente de que lado nós temos as questões políticas ou questões econômicas, Deus sempre, provavelmente, o Deus de Jesus sempre escolhe a vida, porque todas as vidas importam. Não busquemos o armamento, não busquemos as bombas, não busquemos os mísseis, não busquemos a violência, não busquemos a guerra para mostrar que somos mais do que os outros. E o texto que vai dizer que os primeiros serão os últimos, quem será que serão os primeiros e depois serão os últimos e os últimos serão os primeiros? É que na cultura da Palestina, quando Jesus viveu, os últimos eram os marginalizados, doentes, migrantes, órfãos, os paralíticos. Veja, os abandonados da época. Jesus os acolhe, esses últimos se colocam em primeiro lugar. Em primeiro lugar porque eles precisavam mais. E no mesmo tempo, não que Jesus não deu, podemos assim, assistência àqueles que se achavam em primeiro lugar. Provavelmente Jesus foi até eles e falou aquela frase ou versículo bíblico no texto de Lucas, quando ele falou para Zaqueu: hoje a salvação entrou nessa casa. Veja, há uma montanha de pobrezas, porque muitas vezes, meus caros amigos e amigas, a riqueza produz. Há uma montanha de mortes, porque a nossa economia, ela mata, como disse o Papa Francisco. A nossa economia, que serve somente mercados, serve o poder capitalista,
Não se enganem. Isso não é o projeto de Jesus. Não podemos nos enganar. Isso não é coisa do Evangelho, não é coisa que Jesus ensinou. Toda a economia deve estar à disposição da pessoa. Se ela estiver nos cofres, em contas, em bolsas de valores, em investimentos inacreditáveis, pode ter certeza, Jesus não comunga com esse tipo de coisa, desse tipo de economia, porque essa economia empobrece, causa misérias, causa destruições, causa mortes, injustiças, divisões, etc, etc, etc. Jesus é o Deus da vida. E escolher seguir Jesus e seu evangelho é escolher toda esta palavra que nos traz para o processo de libertação desses sistemas que destroem as vidas. Aprendamos com Jesus de Nazaré. Aprendamos também com Pedro, porque na semana retrasada, semana passada, nós vimos a profundidade da leitura dos textos de Tiago. Nesta semana, nós estamos, desde ontem, ouvindo a primeira carta de Pedro. Leiam também. Veja como a comunidade petrina ou a comunidade de Pedro escreve essa carta. Belíssima. É ali que nós vamos encontrar pela primeira vez a palavra paróquia, que quer dizer casa de todos. E que a maioria das pessoas, talvez cristãos e cristãs, ainda não sabem. Muitos e muitos anos de vida dentro da igreja e ainda não descobriram ou não sabem o sentido da palavra paróquia. Pensa que paróquia é um lugar, um estabelecimento, estrutura somente. É também, sem dúvidas, mas paróquia, que vem do grego, quer dizer casa de todos. Olha só, casa de todos e de todas. Se é casa de todos e de todas, é porque todos nós somos irmãos e irmãs deste divino que é Pai e é Mãe. Um abraço a todos e a todas. Até a próxima reflexão e que possamos aprender juntos, meditar a oração de São Francisco de Assis, tão bela, tão profunda. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver guerras, que eu leve a paz. Onde houver morte, que eu leve a vida, a esperança, a ressurreição. No sentido de nós superarmos essa dor juntos, como irmãos e irmãs, e cessemos a guerra. Baixemos as nossas raivas, nossos ódios, porque o que mata, o que motiva a guerra, são aqueles ressentimentos tão infantis dentro de nós e que nós encontramos dentro dos nossos governos. São senhores e senhoras que deveriam ter maturidade, mas humanamente, dentro da sua vida ou idade psicológica, são simplesmente infantis. Todas as vezes que nós já, vividos e vividas, tomarmos estas decisões, estão ali dentro de nós, dentro da nossa mente, dentro da nossa alma, dentro da nossa psique, as frustrações, os ressentimentos infantis que nós ainda não superamos. Que o ensinamento de Jesus de Nazaré, a sua maneira de viver e o seu convite nos converta no sentido de sermos transformados, corpo, mente e alma, para construirmos um mundo de paz e vida para todos e todas. Até o próximo.